Domingo de clássico, Atlético Cruzeiro no Mineirão, só com a torcida do Cruzeiro e o Atlético com a obrigação da vitória. Vamos falar muito sobre isso nesse pré-jogo do canal do Bolivar. Roda a vinheta aí. Tá aí a vinheta do canal do Bolivar. Daqui a pouco tem Atlético Cruzeiro, um grande clássico de Minas Gerais, um dos clássicos de maior rivalidade do Brasil. E o Atlético muito pressionado. Vejam vocês, é apenas o quarto jogo oficial do Atlético nessa temporada 2025, né? Oficial sobre o comando do técnico Cuca. Lembrando que o Atlético optou pelo início da pré-temporada, disputar a FC Series nos Estados Unidos, né? E acabou mandando a campo nos 3 primeiros jogos, 3 empates, o time sub-20, que pouco apresentou, né? Realmente pouco apresentou, com exceção do goleiro Gabriel Delfim, o Atlético com poucos valores ali na base. Tanto é que nessa semana que passou, Erasmo Damiani, responsável pela base, estava no Atlético desde 2021, acabou sendo dispensado. Existem muitas críticas em relação ao trabalho que vem sendo feito pelo Atlético na base já há algum tempo. Mas é aquela história, né? Toda escolha de Sofia tem um risco. O Atlético, de alguma forma, subestimou o Campeonato Brasileiro, conseguindo apenas 3 pontos, né? Contra o Aimorés, né? Jogando lá em Iubá, depois empatando com o Pouso Alegre e também com o Democrata de Governador Valadares. E aí, quando o time principal estreou, ficou no empate com o América, somando apenas 4 pontos até então. E as vitórias diante do Vila Nova e do Atlético, semana passada, não foram suficientes para dar tranquilidade ao Atlético no Grupo A. Porque depois de vitórias de Betim, de Tombense principalmente, o Atlético terminou a 6ª rodada na 3ª colocação. E agora, faltando apenas 2 jogos, precisa de 2 vitórias. E essa vitória precisa vir no clássico dessa tarde, porque o Atlético vai em busca do hexacampeonato. O Atlético não vai poder contar com o Júnior Santos, expulso no finalzinho, infantilmente, diante do Atlético, um dos principais, se não o principal reforço da temporada 2025 até agora. Coelho sentiu uma entorse ainda no aquecimento diante do Atlético e depois, no meio do primeiro tempo, também é dúvida. Ou seja, deixa muito claro que esse elenco do Atlético, independente do que aconteça no Clássico, precisa sim ser reforçado. Precisa sim ser reforçado. Lembrando que chegou Natanael para jogar na lateral direita, vindo do Coxa, né, do Curitiba, e vem tendo boas exibições, assim como Gabriel Menino. Mas ainda é muito pouco para um time que já estava carente em termos de elenco, um elenco desequilibrado ano passado. Desta vez, né, continua sentindo falta de jogadores que façam a diferença. O Atlético realmente vai para esse clássico precisando urgentemente dessa vitória, desses 3 pontos no Grupo A. Né? E que situação é essa? Qual será o peso para a diretoria de ter optado por fazer a pré-temporada lá nos Estados Unidos? Um torneio ali, negócio Banco Inter e tal. O Atlético num ano especial, o hexacampeonato que só veio em 78 a 83 e pode ser repetido ainda em 2025. Tudo vai depender da postura nesse clássico. Eu gostei muito da entrevista do técnico Cuca para Galo TV, emocionado, ainda não conhecem o Neto, né? E realmente o Cuca vive o Atlético de uma forma muito especial. Vive o Atlético de uma forma muito especial. Então esse clássico realmente tomou e ganhou contornos dramáticos. E tomara que o Atlético faça uma grande partida, né? Se lá nos Estados Unidos foi um empate num amistoso, onde nenhum dos dois queria jogar, o importante era não perder para não começar a temporada dessa forma. Agora, hoje, neste domingo, a obrigação é da vitória. A obrigação é dos 3 pontos. Agora, independentemente do que aconteça, o risco, o all-in, né, nesse planejamento que está atrasado, os reforços ainda precisam chegar, precisa ser reavaliado. Porque, caso o Atlético empate com o Cruzeiro nessa tarde e fique de fora das semifinais do Campeonato Mineiro, o que não acontece desde 1997, será ainda uma frustração, podemos dizer, inclusive, um vexame muito grande para esse time do Atlético,
pelo investimento, mas sobretudo pela tradição. O Atlético tem 49 títulos mineiros e vai em busca do número 50. E tomara que ele venha. Para isso é importante a vitória. Eu tive o prazer de encontrar aqui no Bar do Salomão, claro, né, aqui na Serra, Rua do Ouro, 895, onde a gente faz os podcasts, com o grande jornalista Guilherme Frossard, do canal do Frossard. Bati uma prosa muito legal com o Frossard também, a respeito desse clássico de logo mais. Vamos acompanhar. 8 de fevereiro, véspera do clássico Atlético Cruzeiro, que tomou uma dimensão muito grande, um caráter decisivo. Eu venho aqui no Bar do Salomão, vocês sabem, né? Os podcasts são gravados aqui, templo sagrado do torcedor atleticano. E tenho o prazer de encontrar Guilherme Frossard, do canal do Frossard. Tudo bem, irmão? Satisfação, como é que tá esse coração? Batendo diferente, né, Bolivar? Sempre é em dia de clássico ou véspera de clássico, nesse especificamente mais do que nunca. Aquele clássico de primeira fase de Mineiro, geralmente é o time que perde, fala, mas esse clássico aí não valeu nada, esse vale demais. Dos dois lados, né? O Cruzeiro, claro, quer tirar o Atlético da semifinal, o Atlético precisa vencer de todo jeito para ir para a fase final do Campeonato Mineiro. A gente chegou em todas as finais desde 2007, né, Bolivar? É muito tempo, né, Frossard? Não dá para tratar, mas é normal, caso fique fora, porque foi para os Estados Unidos. Eu acho que seria uma vergonha para a história recente do Atlético ficar fora das semifinais do Mineiro. Então hoje eu estou assim, mais ansioso do que o normal para um clássico de primeira fase, sem dúvida. Sem dúvida, porque o Atlético vai em busca do hexacampeonato, que não vem desde 83, e uma vez só na história. Agora, qual o peso que tem essa pré-temporada lá nos Estados Unidos? Para mim, enorme. Eu acho que foi uma péssima ideia. Se a gente for parar para olhar de uma forma teórica, no mundo utópico, no mundo ideal, é ótimo você dar chance para os garotos no início do campeonato estadual, observar seu time sub-20, mas o Atlético, as pessoas que trabalham dentro do clube, tem que conhecer a qualidade desse time sub-20, que cá entre nós está longe do ideal. Esse sub-20 do Atlético não é um bom time, tanto que não conseguiu ganhar um jogo contra a Aimorés, Democrata e Pouso Alegre, entre os times mais fracos, com todo o respeito, desse Campeonato Mineiro. Então, cientes disso, eles tinham que ter feito um planejamento diferente. Não estou dizendo não disputar a pré-temporada lá, mas mescla o time, deixa alguns caras aqui, deixa alguns reservas imediatos aqui para ter um time mais competitivo. Eu acho que foi uma má ideia, pelo menos até agora. A gente está gravando, como você falou, na véspera do clássico. Se provou uma má ideia, tomara que o Atlético vença o Cruzeiro, vença o Itabirito, passe para a semifinal e seja campeão. Mas, na minha opinião, está correndo um risco desnecessário. Você acha que o Atlético subestimou o início do Campeonato Brasileiro ou, de alguma forma, acreditou que esse time sub-20, que se provou, né, Frossard, impressionante, com a exceção do nosso goleiro, né, do Delfim, do Gabriel Delfim, poucas peças ali mostraram, pouquíssimas, né? Inclusive o Robert já emprestado para o Dragão, para o Atlético Goianiense. E o Erasmo Damiani, responsável pela base, também saindo. Exatamente. Eu acho que a avaliação que foi feita tardiamente, né? E de forma que é um risco realmente muito grande, né, Frossard? Num primeiro clássico Atlético Cruzeiro, o Atlético correndo um risco sério realmente, como você disse, 27 anos depois, ficar fora de uma semifinal. E se a gente for parar para ver, né, o time principal, o time do Cuca, com os principais jogadores, está vivendo um início de temporada normal. Ganhou do Vila, empatou com o América, ganhou do Atlético, resultados normais para início de temporada. Tá fazendo pouco gol, tendo dificuldade, sim, mas é treinador novo, o time tá começando agora. Até agora. Assim, o desempenho do time principal do Atlético está dentro de uma normalidade. O que não é normal é o Atlético estar correndo o risco de ficar fora de uma semifinal. E está correndo o risco por causa dessa decisão de ir para os Estados Unidos e também pelo desempenho muito fraco do time sub-20. Então, acho que, respondendo a sua pergunta, teve um pouco de tudo. Teve um pouco, sim, de os caras subestimando esse Campeonato Mineiro e talvez superestimando o time sub-20 e ignorando o formato de disputa do Campeonato Mineiro, que é um campeonato de tiro curto, que não tem confronto direto. Exato. O Atlético tem o Betinho e o Tombense na frente no grupo dele. Não pode ganhar dos caras e passar, tem que depender de outros resultados, né? Então, assim, é uma fórmula muito perigosa que pode realmente tirar o Galo das semifinais, tomara que não. O Frossard, e outro agravante, né? A suspensão do Júnior Santos, né? O grande nome contratado pelo Atlético nesse 2025, e a possível ausência do Coelho, né? Que sentiu uma entorse ali, ainda fazendo ali, diante do Atlético ali, o aquecimento, foi para o jogo e acabou sentindo na hora do cruzamento. Os dois principais reforços do Atlético, que está muito evidente e muito claro, que carece de mais reforços se quiser lutar por coisa grande. Esse é o seu sentimento também, que esse Atlético atual de 2025 está abaixo, inclusive, de 2024? Consideravelmente abaixo. O time deste momento, pré-clássico, é inferior ao time que terminou a temporada de 2024, eu não tenho dúvida disso. O
O Atlético precisa contratar pelo menos mais 3 peças, ao meu ver, para deixar o time ali equilibrado com o elenco do fim do ano passado. Sem dúvida nenhuma, um azar, e não só azar, tem um pouco também da falha do jogador. Um cara experiente de 30 anos, ser expulso contra o Atlético, com 2 amarelos, da forma como ele foi, tem que puxar a orelha dele também, não pode. Na época do Maluf tinha caixinha ali. Pois é, exatamente, pagar uma multa, porque não pode. É um jogo muito importante você ficar fora de uma forma tão infantil assim. Ah, vai lá, tomou um amarelo, matando um contra-ataque, o Atlético ia tomar um gol, a gente consideraria um pouco mais essa necessidade do amarelo. Nesse caso não dá para normalizar, então o Júnior Santos. Me ajuda aí, né, meu filho? Mas assim, o Coelho, uma fatalidade, um azar, machucou, como você disse, no aquecimento, tentou ir para o jogo e piorou depois, né? A gente não sabe nesse momento que nós estamos gravando, tá, gente? Estamos gravando ainda no sábado. Se ele vai Dia pro jogo 8 ou não, de fevereiro, véspera do clássico. Exatamente. Se ele vai pro jogo ou não, se ele for pro jogo, beleza, vai ele e o Hulk, até porque o Hulk tá usando 2 atacantes, né? Eu achei que ele ia já começar a temporada com 2 caras abertos, um centroavante, ele tá usando 2. É isso que a gente imaginava, até Todo pelo que a mundo gente imaginava. conhece do técnico Cuca, né, professor? Exatamente, mas não é o que aconteceu, então, se o Coelho tiver condição, é ele e o Hulk na frente, se não tiver, aí tem algumas possibilidades, eu tenho a minha preferida aí, não sei o que você pensa. Qual que é a sua preferida? Das opções que o Cuca tem, sem contar o Coelho, se o Coelho for pro jogo, é ele. Mas das opções eu iria com o Davis. Um cara experiente, Gosta de grandes jogos. gosta de grandes jogos, o elemento da provocação, se bem usado, pode ser útil no clássico. E principalmente, você traz o Hulk um pouquinho para trás, vendo o jogo de frente, jogando um pouco mais ali como um ponta de lança, como um camisa 10 até, funciona mais. Então eu, nessas alternativas que ele tem, ele poderia colocar o Bernard adiantado, colocar o Palácios, né? Tem algumas outras alternativas, mas considerando que você não tem Júnior Santos, não tem Coelho, é uma possibilidade neste momento, e o Alisson ainda está na seleção sub-20, Exato. eu iria com o Davidson no clássico. Falando dos outros 3 reforços que também chegaram para o Atlético nesse início de temporada 2025. Patrick ainda não teve a oportunidade, não está sendo relacionado à questão física, mas o Natanael está apresentando que pode, está mostrando que pode nos ajudar bastante, Total. né? Estou gostando muito da atuação do Natanael. Gostando muito dele e do menino também. São 2 hoje titulares do time. Eu acho o menino um bom segundo volante ali, titular com justiça nesse início de temporada, e acho que vai fazer uma boa temporada pelo Galo. E o Natanael, lateral, né, Bolívar? Lateral de linha de fundo, lateral de corredor, tem um fôlego impressionante para recompor, vai bem ao ataque. Eu fiz recentemente um quadro no meu canal falando sobre a trajetória dele, entrevistei o Jorginho, campeão do mundo com a seleção brasileira, lateral direito dos melhores da história, e o Jorginho elogiou demais o Natanael, disse, olha, eu trabalhei muito com ele, a decisão é melhor ali na linha de fundo, é um menino que eu acredito que vai para a seleção, palavras do Jorginho, e eu gostei muito do início dele, tenho certeza que ele vai fazer uma baita temporada. Você sabe que no último jogo contra o Atlético venceu por 1-0, mais uma vez com o gol do Hulk, isso foi legal, né? Sim, O segundo gol dele, de novo, isso é muito legal. 116 gols do Hulk, o maior artilheiro do Novo Mineirão. Tomara que amanhã, ou hoje, né? Na verdade hoje, ele amplie essa marca, são 53 gols até agora. Amém. Mas o seguinte, observando o Natanael jogando, teve lances ali, ele mostra realmente muita qualidade, porque ele não precisa chegar ao fundo para cruzar. Até Tele Santana falava isso. Quando você tem qualidade, você não precisa até a linha de fundo para fazer o cruzamento. E ele fez alguns cruzamentos ainda ali, logo depois do meio de campo. E isso também, eu acho que é um ganho que tem, mostra que é um jogador que tem muita qualidade. Você pega a zaga menos prevenida, menos preparada, né, para controlar o atacante ali. A gente viu o Arana quantas vezes fazendo isso, cruzamentos bem antes da linha de fundo, um cara que faz isso muito bem. Natanael está mostrando que também tem essa valência, essa possibilidade. Tenho gostado muito, acho que ele é titular já de cara na temporada com justiça, certamente está treinando muito bem também, porque o Atlético tem o Saravio, mas o Cuca tem preferido o Natanael e eu acho que faz sentido. É isso aí. Agora, para terminar com o Frossal, é o seguinte, o prognóstico para amanhã, porque se nós estamos analisando o copo meio a meio, podemos analisar meio cheio, assim. Sim. Uma vitória no Clássico, é claro, que resgata essa confiança, que já vem de 2 vitórias, as 2 primeiras em 2025, e o Atlético volta para a briga em busca de um hexacampeonato, que é importante para a massa do Galo, né, Frossal? Estamos aqui no Bar do Salomão. Aqui amanhã vai estar lotado, né? Com certeza. Cara, é isso, assim, o Atlético chega no Clássico correndo um risco que a gente não gostaria que estivesse correndo, mas já que chegou assim, vamos embora, vamos pra luta. É um jogo grandioso, o Atlético tem um time muito bom, ainda faltam peças, não é o time ideal, principalmente não é o elenco ideal, mas é um time forte. O Scarpa aproximando do Hulk, eu gosto, funcionou contra o Vila, funcionou contra o Atlético. Acho que o Atlético tem condições sim de ganhar do Cruzeiro, por que não? Ano passado, na final do Mineiro, o Mineirão também só tinha torcedores do Cruzeiro, ganhou por 3-1, jogando muito. De virada? De virada, exatamente, eu estava lá trabalhando, né? E, cara, eu acho que realmente, se a gente vence o Cruzeiro, ganha uma moral, já serão 2 clássicos no ano. O Cruzeiro não vai ter conseguido vencer o Atlético ainda, caso aconteça, né? Porque nos Estados Unidos ficou 0-0 e o Atlético ganha, sem dúvida nenhuma, cancha
para fazer um bom jogo contra o Itabirito, obviamente, vencer, ir para a semifinal e quem sabe buscar esse Hexa, que seria espetacular. O rival não tem, nenhum na história. Nenhum. O Atlético tem aquele da década de 80, quem sabe busca o segundo aí nessa sequência, culminando em 2025. Tomara que sim, para isso é importante ganhar daqui a pouco, né? Só gravando hoje, mas é daqui a pouco, 4 horas da tarde. Guilherme Frossá, do canal do Frossá. Prazer. Que coincidência boa te encontrar aqui no Bar Salomão. Não é tão improvável, né? Não, claro que não. É improvável, né? A casa é de todos, a casa é nossa. Todos nós. Sempre um prazer, valeu demais. Um prazer falar de Galo com você. E vamos embora, sorte pra gente no Clássico de daqui a pouco, porque hoje é importante demais. Sem dúvida alguma. Valeu demais. Um abraço para o canal e Alvinegro e sucesso. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, um abraço. Sempre Galo. Felizes são aqueles que têm o Galo no coração. É isso aí. Valeu, Frossá. Valeu, tchau, tchau. Tá aí a palavrinha do grande Frossá. Eu estou otimista também e concordo muito com o que o Frossá falou. É isso que eu vinha falando, né? De alguma forma, o risco é muito grande, mas a gente acredita, né? Clássico Atlético Cruzeiro, é claro que as forças se equivalem e é o Atlético, o dono do chão, que tem essa obrigação, vejam vocês, de sair com os 3 pontos logo mais, né? O Atlético ganhando, claro que eleva o moral, claro que o Atlético ainda segue vivo, lembrando que o Atlético ainda terá um jogo a cumprir, né? Na próxima quarta-feira, 19h45, no Mineirão, diante do Itabirito, do Gato do Mato. Lembrando também, o canal do Bolivar tem um oferecimento da Estação Bica, né? A rua mais linda do mundo também é a mais gostosa, lá em Lisboa, aproveitando a nossa audiência internacional. Quem mora em Portugal já sabe, porque é uma rua histórica, turística, onde sobe o bondinho, o elevador, e ali você encontra as melhores pizzas artesanais, é realmente deliciosa a pizza da Estação Bica, assim como cervejas importadas, assim como um ótimo ambiente para curtir o melhor do futebol. É Champions League, Campeonato Português, Campeonato Brasileiro, Libertadores, sem contar que o grande Alexandre e a Bárbara são atleticanos, né? Então você está mais do que em casa. Então é o convite que eu faço, estando por Lisboa. Lisboa não é uma cidade, é uma poesia. E na Estação Bica você tem que dar uma paradinha, porque ali é parada obrigatória na rua Bica Duarte Belo, número 14. Eu acho que é isso que tinha daqui, desse pré-jogo, desse pré-clássico entre Atlético e Cruzeiro, que entram em campo daqui a pouco, 4 horas da tarde, no Mineirão, pela 7ª rodada da fase de grupos, da fase classificatória do Campeonato Mineiro, né? E tomara que saia com os 3 pontos, porque é a única forma do Atlético se manter vivo em busca do Hexa. Vamos acreditar. Meu placar, meu palpite, 1-0 Galo, gol do Hulk, chegará a 54 gols com a nossa camisa. Minha torcida é nesse sentido. Para isso, é importante mostrar raça, atitude e disposição, coisa que sempre caracterizou o Atlético e que vai mostrar para o Cruzeiro que o Atlético precisa mais. É uma final para a gente, para eles não é. Então, por isso, é importante essa decisão, o Atlético julgar com o coração, que foi uma coisa que sempre notabilizou. É isso que eu tinha daqui. Vamos para o jogo e espero vocês no pós-jogo do canal do Bolivar, 1h15 após o encerramento da partida, sempre na companhia do ótimo jornalista Vitor Martins. Um forte abraço, sempre Galo, valeu!